Então tá, pessoal. Desculpe os contratempos, né? Deu um erro no código do Zoom da Karina, né? Então agora a gente está tentando enviar para as demais pessoas que não estão conseguindo entrar. Mas muito obrigada por todos vocês que estão aqui, né? Nossos convidados nessa noite, nesse bate-papo entre mãe e filha, né? Onde a gente vai falar sobre os óleos essenciais dentro do nosso lar, como que a gente usa, porque a gente ouve tanto falar dos óleos essenciais, os óleos essenciais mudam a nossa vida, mas na realidade a gente não sabe de que forma que eles mudam, como que funciona isso. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, dos óleos essenciais dentro do nosso lar, com os nossos filhos, na gestação, RN, vamos falar de adolescentes, vamos falar de nós, né, nessa pandemia também. Tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, aqueles que são consultores e estão aqui nos apoiando, aqueles que é a primeira vez que estão numa aula de óleos essenciais, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de iniciar hoje falando de um óleo que eu amo demais, que é o óleo de orégano, tá bom? Esse aqui é o óleo de orégano. Como que eu chamo ele aqui em casa? Esse aqui é um antibiótico natural, né? Então ele já me salvou muitas, mas muitas vezes aqui em casa, né? Com problemas de ouvido, infecção, garganta. Como que a gente faz? O orégano a gente considera um óleo quente, então ele tem que tomar cuidado da forma que você usa. Então você sempre tem que usar ele diluído no óleo carreador, né? doTERRA tem óleo de coco, né? Para poder então a gente diluir. Como que faz? Pinga na mão. Eu, por exemplo, a minha pele, por ser muito branquinha, ela é sensível. Então, para mim, eu uso 6 gotas do óleo de coco para 1 gota do orégano. E já faz um efeito incrível, né? Então, eu já usei algumas vezes e, olha, já perdi a conta de quantas vezes eu usei, passando na garganta, estando cheia de placa e no ouvido. Emily, eu sei que você também tem algumas experiências com orégano com as crianças e com você também na gestação. Conta pra gente. Então, antes de falar da minha experiência, muita gente pergunta se pode ou não pode usar óleos essenciais na gestação. E sim, pode, deve usar óleos essenciais na gestação, mas sempre de uma forma bem diluída, né? Numa quantidade bem diluída no óleo de coco, né? Muita gente, mas o óleo de coco não vai tirar o efeito do óleo essencial. Não, ele só tende a ajudar a permanecer mais tempo na pele. Então, desde sempre, eu sou uma pessoa que pega muita infecção na garganta, né? Então, eu sempre tive que fazer uso de antibiótico, e aí, quando dá inflamação na garganta, dá dor de ouvido, dá febre, e sempre foi assim, a minha vida inteira. E na minha gestação, na minha primeira gestação, esse sempre foi meu medo, de eu pegar e ter que tomar um antibiótico, né? E na primeira eu não tive, mas na minha segunda gestação, na gestação da Isabelle, eu tive. E eu fiquei muito mal, né? Eu tentei com paracetamol, que é o remédio que a gente pode usar na gestação. Não funcionou. E eu lembro que era um domingo e eu tava muito, muito mal, com dor de ouvido, febre alta, e eu não tinha mais o que fazer. Eu contatei meu médico, que o meu médico é de Floripa, e ele falou: Emily, tu tem que ir para um hospital, não tem jeito. E aí eu chamei minha mãe veio de Floripa para Blumenau para ficar com as crianças. Só que naquela semana ela tinha chego o kit dela de óleos essenciais. E aí, quando eu tava me arrumando, ela falou: filha, vamos tentar um óleo essencial. E ela já chegou lá em casa com um difusor, e a gente nem conhecia óleos essenciais, a gente nem sabia sobre eles. Ela chegou com o difusor, colocou um gar de orégano no difusor, e aí passou orégano na sola dos meus pés e passou na minha garganta, né? E, gente, uma pessoa que não tava um dia sem conseguir comer, eu não conseguia nem beber água, de tanta dor que eu sentia. Em 20 minutos, sem brincadeira, eu lembro que o meu marido, ele veio para mim, quando eles chegaram, e perguntou: amor, tu quer alguma coisa para comer? E aí eu falei: não, amor, eu não consigo nem beber água, como é que eu vou comer? E aí eu lembro que eu falei: pode fazer pro pessoal, né? Aí ele, daqui a pouco ele veio, né, trazendo a comida para todo mundo, e eu olhei aquele prato de comida e falei: eu vou tentar. Eu já tava me sentindo melhor. E, gente, eu consegui comer depois de 20 minutos. Eu tava um dia sem comer
e depois de 20 minutos eu já conseguia comer. Então, ali naquele momento, pra gente aqui em casa, a gente chama que o óleo de orégano é o nosso miracuru, porque a gente ama demais ele, é um óleo muito milagroso mesmo, sabe? E eu já usei ele com a Isabelle também, quando ela tinha 2 mesinhos, eu notei que ela estava ficando muito ruinzinha. E aí eu diluí bem em 10 ml de óleo de coco para uma gota de orégano, né? Esse é o óleo de orégano da doTERRA. E eu passei na sola dos pés dela. Eu passei 2 vezes só e eu já vi outro bebê, sabe? Então, o óleo de orégano, ele tem, assim, a minha paixão é o óleo de orégano, porque foi a minha primeira experiência com os óleos essenciais. Eu digo que foi meu primeiro amor com os óleos essenciais, foi com óleo de orégano, né? Que eu vi o milagre acontecer. E ainda esses dias, eu senti uma dor na garganta e fui me olhar no espelho, tava aquela garganta bem inchada, avermelhada e cheia de placas. Tu conseguia ver as placas. Peguei já o diluidinho, que eu já tenho um frasco diluído aqui, passei e aí tinha comentado com meu marido, dormi, né? Era noite, dormi. Quando acordei, o meu marido perguntou, ai, como é que tá a tua garganta, né? Tá com muita dor ainda? Deu, dor, é verdade, não tô mais com dor. Então, ele é um óleo muito bom, assim, eu amo o óleo de orégano. E é muito real, gente. Você coloca aqui, ó, o meu tá aqui, no difusor, o orégano, e você fica do seu lado, né? E ele realmente é um antibiótico natural. Então, mudando de óleo agora, eu queria falar sobre o On Guard. O On Guard, ele é um protetor. É assim que a gente chama aqui em casa. É um protetor. Por quê? Porque ele aumenta a nossa imunidade. Isso que eu vi aqui, quem nos conhece, eu sempre brincava que eu estava ficando sócia da farmácia Josiane, que é aqui em Forquilinhas. Porque nós todos ficávamos muito doentes, muito, era garganta, era o Brian, que a gente vai falar mais para frente a respeito, que ele tem bronquite asmática. Então, a gente ia direto para o hospital, remédio, e depois, então, que a gente conheceu esse óleozinho aqui, ó, o On Guard, usando ele todos os dias para aumentar a nossa imunidade, né? Eu tenho uma pessoa muito querida perto de mim que logo em seguida que eu entrei, eu compartilhei os óleos com ela e ela também tinha muito problema. Todos os exames eram muito baixos, todos. E tem mais ou menos 8 meses que ela utiliza limão e On Guard, né? E o que aconteceu? Ela me mandou essa semana, mas eu não quis expor o exame aqui, mas ela me mandou essa semana os exames. Gente, eu tenho vontade de chorar, sério, porque o nível que saiu gráfico no exame era tudo baixo, né? E esse que ela fez agora fez isso aqui, ó, deu aquele levantado em todos os aspectos dela, né? Então a gente vê a realidade dos olhos, sim, a proteção que esse On Guard ele faz, né? Então tem um ano, gente, que aqui em casa não entra nenhum remédio a não ser os óleos essenciais, né? Então já teve vezes de eu sentir só a garganta assim ruim, não precisar necessariamente do orégano, né? Mas o que eu fiz? Eu coloquei num copo de água morna, coloquei uma gotinha e fiz um gargarejo. Gente, foi imediato. Imediato. Deu um alívio na minha garganta, nada aconteceu, né? Então, eu amo o On Guard por isso. Então, é vida real. Você pode utilizar ele em cápsulas, né? Ou você pode colocar embaixo da língua, pode tomar com água, tá bom? Sim, se já vão me perguntar, pode ingerir alguns óleos essenciais? Podem ingerir, sim. O On Guard é um deles, tá bom? Então, por exemplo, aqui em casa, o meu marido, o Plínio, ele não gosta de cápsula. Ele já vai, coloca na língua e toma, e ótimo, né? Eu já não, eu já prefiro na cápsula, eu coloco na cápsula e tomo. Emily, alguma história para contar pra gente do On Guard aí na sua casa? A mãe sabe que sim. Então, quem conhece aqui de Blumenau tem a Celpinho. Eu tava sempre lá com o Derek, porque ele tava sempre gripado, aquela gripe que não tinha fim. E aí tava sempre tomando remédio. Eu até trouxe os últimos remédios que ele usava, tá? Tudo vencido. Eu fui pegar, tudo vencido. Ele teve que tomar antibiótico. Eu lembro, nessa vez que eu comecei os óleos, ele tava tomando antibiótico por 5 dias. Tomava Novalgina, né? E
gente acabava sofrendo. Quem é mãe sabe que às vezes não é fácil dar remédio para os filhos, né? O Derek, ele sempre foi uma criança muito tranquila para tomar remédio. Mas naquela semana ele estava assim, terrível. Ele não queria remédio de jeito nenhum. Tanto que ele deixou cair uma vez o remédio, eu tive que comprar outro, né? E aí eu tinha ido viajar para casa da minha mãe, eu não tinha ainda os óleos essenciais. Eu fui viajar para casa da minha mãe e levei, né, todos os remédios que ele estava tomando para febre. E a minha mãe falou: não, vamos tentar óleo essencial. E aí a gente passou o On Guard nele. E, gente, aquela criança que estava sempre doente, hoje eu posso dizer para vocês que ele não fica mais doente. Meus filhos, eu falo aqui que eu não faço mais meus filhos sofrerem, né? Porque sempre que eu vejo, assim, sentimento de mãe mesmo, eu acho que tá começando aquela gripezinha, parece que tem aquele cheiro da doença, sabe? A mãe sente aquele cheiro da doença e eu já começo a usar óleos essenciais com ele. Hoje, o Derek, ele tem o Kit Kids, né? Eu não sei se todo mundo já conhece. Ele ganhou da vovó, né, o Kit Kids, e ele mesmo passa esse óleo aqui, ó. Todo dia ele vai lá e passa no peitinho dele. Então, como é que eu usei quando ele tava com febre, né? Eu usei 5 gotas de óleo de coco e 1 gota de On Guard e passei no peito dele, frente e costas, e passei também na sola dos pés. E assim eu fui usando. E assim, é bom a gente ressaltar que assim como o remédio a gente toma de 6 em 6 horas, né? Um remédio que é uma coisa química, que tem efeitos colaterais, os óleos essenciais a gente também tem que estar usando com frequência. Não adianta, passei uma vez, não funcionou, não baixou a febre, acabou, fim. Né? Eu lembro que teve vezes com o Derek entre paracetamol e dipirona, porque em 3 horas ele já ficava ruim. Então, nossa, esse óleo de On Guard, ele tem meu coração como mãe, né? O óleo de orégano é o meu óleo, porque é uma coisa que ele ajuda muito, mas a maternidade é o On Guard. E eu também uso, desde que a Isabelle nasceu, eu uso On Guard com ela também. Eu passo tem aquela áudio ligado aí. Toda mãe tem medo de vacina, né? A penta. E a Isabelle, como toda criança, teve que tomar vacina. E, como a maioria das crianças, ela também teve febre, né? Ela ficou muito ruim. E eu usei os óleos essenciais. Eu usei On Guard, eu usei lavanda e usei peppermint nela, né? E nela é tudo bem diluído no óleo de coco, né? Mais ou menos 10 ml de óleo de coco para 1 gota. E às vezes, assim, que eu vejo que né, precisa de um pouquinho mais, dependendo do que ela tem, eu acrescento 1 gota naquele frasquinho dela, né? E foi o que eu fiz quando ela tomou a vacina e teve muita febre, né? E aí eu usei, passo em volta do umbigo, passo nas costas também, porque a Isabelle foi bem tranquila com respeito ao cheiro, né? Mas passar nas costas é bom que daí não fica um cheiro tão forte. E eu comecei a passar no umbiguinho dela também. E uma coisa que eu gosto é porque eu fui uma criança, minha mãe tá aí para provar, que era muito difícil de tomar remédio. Eu não gostava de remédio, eu odiava o gosto de remédio. Eu preferia tomar remédio em cápsula do que tomar aqueles paracetamol e aquelas coisas todas. E óleo essencial não tem isso, né? Para criança a gente nem precisa ingerir, a gente só tem que passar e torna-se um momento de afeto entre mãe e filho também, é um momento muito gostoso, né? De tu tá ali, tu tá dando aquele carinho, aquele afeto pro teu filho, né? Fazendo uma massagem. E hoje os óleos essenciais, eles estão na nossa rotina, né? O Derek mesmo pega o kitzinho dele, ele passa. Às vezes tem momentos que eu vou lá e passo. E na correria do dia a dia, isso faz parte, né? Então, isso é muito legal dos óleos essenciais, né? Remédio, às vezes a criança faz birra, berra, chora para tomar remédio, aí tem que segurar a boca, né? Quem é mãe já passou por isso alguma vez, né? Quando o filho estava doente. Então, os óleos essenciais, eles não têm isso, né? Além de eles trazerem benefícios para o nosso organismo, tem esse momento de afeto entre mãe e filho, né? Eu acredito que um dia meus filhos vão ser mais velhos e vão lembrar que, nossa, esse cheirinho de laranja, né? Quando a minha mãe passava o On Guard em mim, né? Então, eu acho que vai ser uma recordação, além de saúde que eu tô dando para eles, né? É uma questão de saúde, eles também vão ter essa recordação desses momentos, né? Mãe e filho.
Ô, Emily, mostra pra gente de novo o Kit Kids para o pessoal conhecer. Além de tudo que eu amo nesse Kit Kids, gente, as crianças, elas ainda como é que tu chama, Emily, esse troço das cores aí, pedagoga? É o quê? Fica aí. Lúdico. Lúdico, isso, lúdico. Porque a criança, ela vai reconhecer. E eu lembro que eu tava um final de semana lá na casa da Emily e o Derek caiu. E de repente ele veio para mim com o óleozinho, né? Que é eu acho que é azul, né? Ele veio para passar porque ele já sabia que esse era o óleo da dor quando se machucava, né? Então, como além de tudo isso, né? A doTERRA, ela se preocupou com isso também, sabe? Os olhos, eles se tornam um momento da criança também aprender e identificar. Então, vamos lá para o próximo óleo. Eu gosto dos olhos, esse kit, porque o Derek pode passar no rosto, que não tem problema. Ele vai, ele passa atrás da orelha, e ele vai fazendo, e às vezes quando tu vê já tá aqui no nariz, e não tem problema, não dá alergia, não dá nada, sabe? Porque eles são bem diluídos, eles são preparados para as crianças mesmo, né? Então, eu queria falar agora sobre esse óleo aqui, que esse aqui foi o meu encontro com a doTERRA, que é o briefing. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. É o briefing. Foi o meu encontro, foi assim que eu conheci a doTERRA. Como eu iniciei no início, falando para quem está chegando agora, o Brian, o nosso filho, o caçulinha, ele que já tem 11 anos, a caçula, mas ele tem bronquite asmática, né? Desde que ele nasceu. Então, era uma rotina semanal. A gente tinha que estar no hospital, às vezes nem nebulizador adiantava em casa, ele tinha que ir para o hospital para fazer nebulização com oxigênio, de tão ruim que ele ficava. Eu até fui à caça, gente do céu, mas estava tudo vencido. Eu encontrei até alguns remédios, ó, que ele usava, alguns vão conhecer. Esse aqui é um descongestionante, Berotec, Brondilate, e esse aqui que eu acho que todo mundo já viu ou conhece alguém que faz uso da bombinha, né? Isso aqui era direto, ele tinha que fazer uso disso, né? Então, eu conheci a doTERRA pela Karina, né? Foi num dia que o Brian estava em crise, né, de bronquite. Ele, ao final de uma reunião, muitos que estão aqui são nossos amigos, sabem? Nós somos membros da igreja, então a gente estava ao final de uma reunião e ele não conseguia respirar. Ele iniciou ali mesmo, e eu lembro que eu senti que eu devia falar com a Karina, eu chamei ela me levou na cozinha, então ali ela botou as gotinhas, fez massagem, costa, peito, deu para o Brian então cheirar os olhos, e eu na minha frente, gente, na minha frente, menos de 1 minuto, o meu filho saiu de uma crise asmática e voltou a respirar. Naquele dia eu falei, eu quero esses olhos. Por quê? Porque o corticoide, que é o remédio holopático que quem tem bronquite utiliza, era todo mês. E aí logo em seguida, a imunidade baixava e ele então ia para um antibiótico, uma amoxicilina, né? Então ali eu falei, gente, eu quero isso. Setembro agora, né? O início de setembro, dia 2 de setembro, fez 1 ano que eu tô na doTERRA. Tem exatamente 1 ano que o Brian não tem nenhuma crise, né? Então, isso para mim, quem está me assistindo, não tem preço. Não tem preço eu não precisar levar o meu filho para o hospital, eu não ter que estar carregando, levar isso aqui para a escola, porque ele vai fazer um exercício, ele tem que fazer bombinha. Não tem. Hoje, né, ele tem o olhinho dele. O que acontece? Nós passamos agora, né, desde que eu entrei, por 4 estações, né? E quem mora aqui sabe que nós hoje está 35 graus, amanhã amanhece, a gente está com 10, 12 graus, né? Então, esse desnível de temperatura é muito ruim para quem tem bronquite. Então, o que eu faço? Quando eu já vejo que o tempo mudou, o Brian tem aqui um rolãozinho que eu fiz para ele, e eu só digo, Brian, vai lá, tá. Ele mesmo, ele passa, ele mesmo, ele cheira, e acabou, assim faz, né? Mas, quando eu estava mais ou menos com uns 3 meses na doTERRA, ele então ficou numa crise e pegou em casa, com febre, sem respirar. E então eu comecei a fazer como a Emily falou, gente, é sério. Quando você faz um tratamento com antibiótico e você sai lá do médico, você sai do hospital, o que o médico diz para você?
48 horas, né? Para o antibiótico fazer efeito. Se permanecer, você volta. Eu não sei por que as pessoas, quando utilizam algo natural, como os óleos, pensam que tem que ser num passe de mágica. Claro, existem óleos que realmente são um passe de mágica. Eu sou testemunha disso. São mesmo. Mas nem sempre, gente. Um organismo é um organismo. Cada pessoa é uma pessoa. Então, quando eu estava com uns 3 meses, o Brian ficou numa crise de bronquite, com febre muito alta, sem respirar. E eu, então, como toda mãe que está aí nos assistindo, a gente prefere ficar doente do que ver um filho doente. Eu fiquei em pânico, mas comecei a fazer de hora em hora, passando os olhos nele. Passou um dia e a febre não baixou. Então, eu cheguei para o meu marido e falei, ó, deu, não dá, não tô aguentando, ele tá com febre, não baixa, vamos levar para o hospital. E aí o meu marido, por ver todo o benefício que já estava acontecendo na nossa casa, ele disse, amor, não, vamos esperar mais um dia, vamos esperar as 48 horas que nós esperaríamos se fosse um remédio, né? A gente sempre precisa ter alguém, né, mais forte que a gente como mãe fica meio assim. Eu falei, tudo bem, vou esperar só essa noite, se amanhã ele me ficar ruim, eu vou para o hospital, né? E no outro dia ele acordou sem febre, sabe? Super bem. Eu só mantive os óleos essenciais. Então o briefing, ele tem meu coração, porque foi com ele que eu conheci a doTERRA, foi com ele que faz 1 ano que eu não levo meu filho para o hospital. Então não sei quem vive com isso, com esses remédios aqui, eu não sei quem está nos assistindo. Eu estou dizendo que isso era a minha vida diária com meu filho, né? E a base de corticoide, gente, os remédios eles baixam a imunidade muito grande. Então, além de eu não precisar mais usando o OnGuard junto, eu aumentei a imunidade do Brian. E tá aqui, ó, ele faz 1 ano que não fica doente, que ninguém vai em farmácia e etc e tal. Então, eu tenho uma paixão pelo briefing, né? Emily, você tem alguma coisa para contar pra gente do briefing? Então, eu me considero a sortuda da família, porque eu vim sem IT, né? Sai de mim. Mas eu já tive a oportunidade de usar o briefing com as crianças e para toda pessoa, né? Quando a gente está congestionado, assim, pega, faz briefing, dá uma cheiradinha, passa no peitoral. E ontem mesmo eu notei que a Isabelle estava meio assim, né? Congestionadinha, e eu pinguei na banheira dela junto com lavanda, o briefing, e foi uma maravilha. Hoje ela tá tranquilo, sabe? Então eu gosto muito do briefing para essa parte, para quem também tem dificuldade para dormir por causa dessa coisa de respiração, tem problemas com ites, né? E o briefing é maravilhoso, ele ajuda muito nessa parte de dormir também. Desmudar. E uma coisa interessante do briefing, né? A gente está contando as nossas experiências, né? Mas todos esses óleos que nós estamos falando, gente, eles são para inúmeros benefícios, tá? A gente fez essa aula hoje, né? Esse bate-papo para falar como os óleos são aqui dentro do nosso lar, mas eles existem para outros benefícios. O briefing, por exemplo, ele também é calmante, tá? Porque ele mexe com as vias respiratórias, ele abre e vai para dá aquela tranquilidade, ele é para o ronco também, tá? Só para não deixar passar batido do briefing. Agora, eu quero falar do peppermint, hortelã com pimenta. Peppermint, quem já teve oportunidade de fazer isso aqui que eu vou fazer agora, eu sempre brinco que eu digo que isso aqui parece que lava a alma, porque, gente, é uma sensação tão boa de abrir os nossos pulmões. Então, o peppermint tem um carinho aqui em casa. É filhos, né, gente? Desculpa aí, mas a gente vai falar de filhos, porque é nossa casa. Mas o peppermint, ele é o óleo da Aline, da nossa filha, que tem 19, a Aline do céu, não esqueceu, 19, fez 19, né? Fez 19, né, Emily? Ai, não, fez 19 anos. Então, é o óleo dela. Por quê? Porque, diferente da Emily, ela tem rinite. Ela tem a it da vida, né? E a Aline sempre sofreu muito com isso. Ela espirrava o tempo todo. E quem tem rinite sabe que
Logo em seguida de uma rinite, vem o quê? Uma sinusite. É caixão que eu digo. Quem tem rinite, se não cuidar, vira uma sinusite. E aí aquela dor. E a linha era assim, ao ponto de a gente ir lá para a farmácia do Roma. Lembra do Roma que eu falei? A farmácia Josiane, né? Que eu estava quase sócia deles. Lá íamos nós para lá, porque às vezes ela tinha que tomar injeção de tão alérgica que ela estava da rinite, né? Então, esse óleo aqui foi o óleo que a Aline se adaptou para rinite. Quem conhece ela, ela não tem rinite. Claro, como a gente comentou, das mudanças de clima, às vezes você acorda e faz um atim, o que ela faz? Imediatamente ela já vai lá, ela já cheira, ela já bota 2 gotinhas embaixo da língua e ela já toma, né? Mas nunca mais ela teve aquelas crises, não teve mais sinusite. E gente, o que eu falo é como que você vai dizer que você não ama esses olhos, né? Como que você vai dizer que eles não mudaram a nossa vida? Mudaram demais. Tem 1 ano que eu não vejo 2 filhos, que é o que viviam comigo em casa, os outros já casaram, né? Que eu não vi, eu não vejo mais meus filhos doentes, não vejo, não vou para o hospital, não compro remédio, nada. A gente está somente nos produtos naturais. Então, o Peppermint, eu fiquei de falar sobre a rinite, mas a Emily vai falar sobre a rinite e sobre umas dores também, né, Emily? Foi o primeiro kit que eu adquiri, foi lavanda, peppermint e lemon, né? E era o kit que eu tinha na gestação. E quem me conhece sabe que eu sofri muito na gestação de enjoo. Então, para mim sair de casa, eu tinha que estar com o peppermint na bolsa. Várias vezes, principalmente para poder ir para a igreja, né? No domingo que a gente ia para a igreja. Várias vezes o Daniel teve que voltar em casa para ir lá buscar, porque senão não conseguia ficar na igreja, né? Então, várias vezes as irmãs batiam assim na porta e lá estava a Emily assim, ó. E respirava. E a irmã, tá tudo bem? Eu, tá tudo bem. E aí tava eu lá, ó, e respirava. Então, ele botava debaixo da língua também. Ele foi um companheiro para mim durante a gestação, né? Dores de cabeça também, eu amo ele para dores de cabeça. Inclusive, hoje eu tava com muita dor de cabeça e eu usei ele várias vezes durante o dia, né? Agora eu já tô me sentindo outra pessoa. Então, o Peppermint, ele é o óleo de todo mundo aqui em casa, porque meu marido, ele tem asites, né? Ele tem rinite. E o Peppermint é o óleo dele. Então, eu uso aqui no difusor. Deixa eu pegar aqui para você, dá para ver. Ele trabalha, né? Ele tá trabalhando home office. Então, ele trabalha com o difusor ligado aqui e com o Peppermint. Ele cheira também durante o dia, quando não tá com o difusor. E ele é um óleo maravilhoso. Ele nunca mais teve... A gente estava sempre... Eu tentei trazer alguns remédios que eu tinha, mas esse eu não tenho mais. Mas era aquele paracetamol verde. Quem tem rinite, acho que deve conhecer. Eu não conhecia até casar com ele e saber daquele paracetamol. Minha irmã tomava e eu nem sabia, né? Aí um dia eu fui na farmácia comprar para ele esse paracetamol verde, né? E ele tinha que estar tomando sempre direto aquele paracetamol. Teve vezes que ele deixou de ir trabalhar porque ficou muito ruim. Porque daí já se torna, como a mãe falou, né? Uma sinusite. E alguns meses atrás, né? Ele teve um ataque bem forte de sinusite, né? Então a gente usou orégano e peppermint, né? E ele fez aquela inalação e ele ficou ali inalando aqueles 2 óleos, né? Peppermint e o orégano. Então eu amo peppermint para tudo. Até quando eu acordo, eu sempre tenho esse rolãozinho aqui, ó, do lado da minha cama. E eu passo, né, para acordar, para dar aquela animada, aquele despertar, passo nas têmporas, passo na nuca, porque ele é muito bom mesmo para dar aquela animada pro dia, que os dias não são fáceis, né, mas a gente vai com tudo. Então, mais uma vez, né, pessoal, a gente está falando dos óleos que a gente usa dentro do nosso lar, esse bate-papo, como que eles mudaram a nossa vida. Mas o Peppermint é um desses óleos que ele é para infinitas possibilidades, né? Eu digo que, como a Emily falou, Brian, pega para a mãe o kitzinho do introdutório, faz aqui a caixinha. Que quando você quer conhecer os óleos essenciais e não tem uma certeza, não dá, não tem problema. Você tem que ter lavanda,
Peppermint e Lemon, né? Que é o kit introdutório da doTERRA. E você vai conhecer os benefícios, porque eles servem para muitas coisas, tá? Então, vocês que estão nos assistindo pela primeira vez, né? Se forem convidados por nós, nos procure, que a gente vai depois passar os posts falando dos outros benefícios desses óleos, né? A gente tomou a decisão porque o tempo é tão curto e são tantos óleos para mostrar que fizeram a diferença na nossa vida, que a gente teve que falar das coisas que são marcantes para nós, tá bom? Então, agora a gente vai falar do melaleuca. Melaleuca, eu digo que se você tem qualquer coisa na pele, é um melaleuca, ele é um anti-inflamatório, tá? Como que aqui em casa eu amei o melaleuca? Eu espero que não esteja aparecendo na tela, tá? Mas depois que eu falar, vocês vão observar. Eu sempre tive muita facilidade para ter herpes labial. Sempre. Todo mundo, quem sabe o que é herpes labial, ela pode ser com alguma coisa que você comeu e não fez bem, pode ter a ver com o seu sistema emocional, pode ser com o estresse, com qualquer coisa que você tenha vivido, desde o digestivo até o emocional. Então, você pode pegar uma herpes ou pegar de uma outra pessoa também. Você também pode pegar a herpes, né? Então, eu tenho muita facilidade para pegar herpes, né? E aqui estou eu espero que não esteja aparecendo, né? E eu sempre tive que usar aquela pomada que, sinceramente, gente, eu tenho pânico dela. Quem já teve herpes labial sabe, é uma pomada branca que você passa na boca e fica aquele beiço gigante, que você morre de vergonha. Sério, eu morria de vergonha de ter que sair na rua com aquele troço assim, sabe, na minha boca, né? Mas era a única coisa que tinha. Aí tem lá Herpex, que é um comprimido, mas na realidade, se você não tomar ele na hora que você descobriu, não funciona mais, e você vai lá um tratamento de 10 dias, talvez mais, porque às vezes pode pegar em outro lugar da boca, né? E com aquela pomada que eu tenho pavor dela, até eu conhecer o melaleuca. E o que eu fiz hoje durante o dia? Isso aqui que eu vou fazer agora na frente de vocês. Não chega nem a ser uma gota, tá, gente? Eu só coloco a minha mão aqui e ela já fica meio oleosa, eu acho que não vai aparecer. E ó, aqui fiz eu e coloquei, e assim eu tô. E por enquanto só tá inchadinho, não deu bolha ainda. E isso já aconteceu muitas vezes, né? Nesse 1 ano que eu tive, eu não tive herpes para fora, eu consegui curar com o melaleuca. Então, tem outras histórias com o melaleuca, mas eu queria contar essa para vocês, que é uma que é algo que mexia até mesmo com... Ai, como é que eu posso dizer? Com o meu emocional, porque ninguém gosta de se olhar no espelho, né, gente? Com aquela boca daquele tamanho, né? Tão feio. Não é legal isso. Então, quando eu descobri isso, que eu só coloco, eu tô aqui, espero que ele não dá para ver que eu tô com... Não, né? Ai, que legal. Então você fica bem, mas se eu tivesse uma pomada gigante aqui, todo mundo ia notar. Mas melhor do que a minha história de melaleuca, né? Tem a história da Emily com melaleuca, né? É uma experiência muito linda, né? Que uma coisa melhor do que ser mãe, não melhor, mas faz parte, é ser avó. Então ela vai contar pra gente uma história e que amanhã vai estar nas redes sociais, eu tenho certeza, né? Se ela autorizar. Fechou o áudio antes de terminar. E eu comecei a amar o melaleuca com a Isabelle, né? Um belo dia, a gente estava até se arrumando para ir para Floripa. Eu botei ela para dormir no carrinho dela e quando ela acordou chorando muito e não conseguia abrir o olho. E quando eu vi, o olho dela estava completamente fechadinho, assim. Eu vou mostrar a foto para vocês, né? E aí eu mandei a foto para a médica e a médica me disse que ela estava com conjuntivite. Eu acho que a Karina tem que me liberar para mostrar a foto. Eu te liberei. Ué. Tô clicando, não vai. Acho que eu apertei. Ué, tu tá como co-anfitriã. Edna, começa a falar aí para mudar para mim de pessoa na tela, para mim poder acessar a Emily diferente. Fala aí, mãe. Então, pessoal, quando a Emily
Emily tirou a foto e mandou também para a médica, ela mandou para mim, eu fiquei em pânico, porque a gente estava na pandemia, né? Pronto. A médica Foi. diagnosticou, né? Conjuntivite, e a Isabelle estava com o quê, Emily? 1 mês, 2? 3 meses a Isabela estava. Ó, aqui, essa é a foto dela. E assim, eu já tinha limpado. E o que o Derek também teve conjuntivite. E na época dele, eu tive que botar um colírio lá específico dentro do olho dele, né? E passar leite materno para poder limpar, né? E aí eu fui atrás de um óleo que fosse trazer esse benefício. E esse óleo foi o óleo de melaleuca. E eu tenho ele aqui, eu diluí o melaleuca com 10 ml. 10 ml, gente. 10 ml, eu vou mostrar mais ou menos para vocês. É esse vidrinho aqui inteiro. Esse vidrinho inteiro é 10 ml e uma gota só de melaleuca. E aí foi outro milagre que eu vi acontecer. Porque eu passei nela quando ela estava dormindo, eu passei nunca dentro do olho, tá, gente? Nunca óleos essenciais dentro do olho, dentro do ouvido, jamais. Mas eu passei aqui, ó, em volta, embaixo do olho e entre a sobrancelha aqui, ó, não muito embaixo, mas eu passei aqui. E passei uma vez e tu já via, né, que ela ficava cheia aqui, eu ia limpando com leite materno e aí fui passando. Toda vez que ela dormia, eu passava. Eu vou dizer para vocês, eu passei exatamente 2 vezes e o resultado foi esse aqui. No outro dia, ela acordou sem nada, né? Eu, por precaução minha mesmo, eu continuei passando assim, passei uma vez ao dia por 3 dias, né? O melaleuca nela. E ela não teve mais a conjuntivite, né? E como mãe, não conhecendo os óleos essenciais, eu lembro de quando o Derek teve conjuntivite e eu tive que passar, pingar aquele negócio dentro do olho. Ele chorava, né? Porque tinha que pingar dentro do olho. E com ela, nossa, eu passei em volta, gente, só em volta aqui, ó, para uma gota para 10 ml de óleo de coco e o resultado foi esse. Então, assim, o melaleuca, eu comecei a amar ele depois disso. E outra experiência que eu tenho com a Isabelle também é que ela começou a colocar tudo na boca, né? Tudo que ela via, ela queria botar na boca, botar na boca. E aí, eu notei que eu uso óleos essenciais, né? Inclusive, eu vou falar aqui, eu uso óleo de coco, eu já falei uma vez no meu Instagram, que eu uso óleo de coco. Eu não uso pomada com a minha filha, tá? Eu nunca usei. Eu comprei na gestação, a pomada tá aqui inteirinha, eu trouxe até pra vocês verem, ó. Tá inteirinha, cheinha a pomada, mas eu nunca usei. Eu comecei a usar óleo de coco com ela. E eu notei que começou a sair umas feridas bem feias, assim, na bundinha dela. E aí opa, vou usar o melaleuca. E o mesmo melaleuca, né, que eu tinha diluído 10 ml aqui, rende muito, dura muito. Eu comecei a passar nela e com certeza aquilo lá era fungos, né? E eu acho bem interessante que mês passado eu fui numa médica, que ela só vai na médica todo mês, né, para acompanhamento. E aí ela foi fazer a troca e daí eu botei o óleo de coco e guardei na minha bolsa. E a médica, o que é isso? Ela veio assim, o que é isso? Daí eu falei, né? Mostrei pra ela o que era e ela falou, por favor, nunca mais bota pomada mesmo na tua filha. Por favor, continua fazendo isso. Porque a mãe que é doula, tem a Aline Conceição que é doula aqui também, deve saber que pomada não é indicado para passar pomada em bebê, né? E eu sempre usei óleo de coco. Se eu via que ela estava assadinha, eu usava lavanda também, que mais pra frente a gente vai falar do lavanda. Então, o melaleuca, ele ganhou meu coração com a Isabelle, né? O On Guard tem meu coração com o Derek, porque eu tive a primeira experiência com ele, com o On Guard, e o melaleuca foi a primeira experiência assim, mais forte que eu tive com ele, foi com a Isabelle, né? Com a questão da conjuntivite que ela teve. A mãe tá aí ainda? Mãe? Caiu? Será que caiu a mãe? Alguém tá vendo? Eu acho que ela caiu. Ixi. Vamos ver se ela entra de volta. A Aline tá aí, liga para ela, ver se ela entra de volta. E enquanto ela não entra, eu vou falar do próximo óleo, que seria o óleo de lavanda, né? O óleo de lavanda
é um óleo maravilhoso. Eu comecei a usar ele na gestação para dormir, porque eu dormia muito mal. Então, o pouco tempo que eu conseguia dormir, eu precisava descansar, e, né, isso era muito ruim. E eu via os dias que eu não passava óleo essencial, que a gente tem, né, a gente é ser humano, a gente falha em tudo. Eu também já falhei em usar óleos essenciais, né? Esqueci de usar para dormir, por exemplo. Ah, ela voltou. Tô falando do lavanda, mãe. Caiu. E eu comecei a usar para dormir. Então, eu lembro que no final da minha gestação eu fui para Floripa, né? Porque eu ia ganhar a Isabelle lá. E aí, às vezes, à tarde, eu precisava dormir. Eu passava óleo essencial. O Brian, que é o tio do Derek, ele ficava com o Derek brincando. E eu ia para descansar, porque à noite era bem difícil para mim dormir. E uma experiência bem forte que eu tenho com óleo de lavanda com o bebê, né? Que é com a Isabelle. A gente sempre usou óleo essencial desde que ela nasceu. Literalmente, na maternidade, eu usei óleo essencial no pós-parto, né? Eu passava lavanda e eu, até então, não tinha me tocado de usar óleo essencial para a Isabelle dormir. Por incrível que pareça, né? Como consultora, eu não tinha me tocado de usar óleo essencial para ela dormir. E eu e o Daniel estávamos já virando zumbis, né? No primeiro mês dela, ela totalmente diferente. Um filho, quem é mãe de mais um filho sabe que um filho é totalmente diferente de outro. E a gente não dormia. A gente, nossa, e aí a gente voltou. Primeiro mês a gente ficou em Floripa e voltamos para casa e a gente estava assim acabado, né? Nós dois, e a gente se olhou assim: amor, vamos passar lavanda na Isabelle? Vamos. E aí foi o que a gente fez, assim, foi no desespero, eu digo para vocês mesmo, eu usei óleo essencial de lavanda na minha filha com desespero, assim, porque a gente não aguentaria mais uma noite em claro com ela. E aí eu só peguei o óleo puro mesmo, pinguei um monte de gota na minha mão, um monte mesmo, enchi minha mão, sobrou óleo e passei na sola dos pés dela. E, gente, a menininha dormiu até 11 horas da manhã. Ela dormiu até 11 horas da manhã. E foi assim, a noite de sono pra gente, né? E aí a gente ficou, temos que diluir melhor, porque ela dormiu demais, né? Então, daí a gente fez a diluição certinha. Hoje eu tenho esse frasquinho aqui que eu passo nela. Ela dorme também com frankincense. E é o frasquinho dela que a gente usa. E engraçado que quando eu passei, daí eu fiz a diluição certinha, né? 10 ml, uma gota. E aí eu passei nela. E no quarto dia, eu esqueci de passar o óleo. E aí, nossa, eu fiquei, será que ela não vai dormir? E aí, beleza. E ela dormiu, gente. Então, a experiência que eu tenho com lavanda, assim, é que ele regularizou o sono da minha filha. Todos nós temos um relógio biológico, né? Por isso que a gente tem costume de acordar sempre no mesmo horário, né? A gente pode até dormir um pouquinho mais, mas o nosso corpo vai mandar a gente acordar. E o óleo de lavanda, ele fez isso com a minha bebê, né? Ele regularizou o sono dela. Então, a partir dali, ela começou a dormir mais à noite. Claro que às vezes ela acorda para mamar, mas eu vejo assim, que sempre que eu esqueço de usar o óleo essencial, mesmo assim, ela dorme mais um pouco, sabe? Então, eu amo o óleo de lavanda e hoje, para mim, foi um dia assim, começou o dia, ia dar tudo certo, estava tudo planejado, tudo certinho, e aí lá pro meio da manhã as coisas já começaram a sair, não deu certo uma coisa, não deu certo outra, e aí era no meio da tarde eu fiquei de fazer gelatina com o meu filho. Eu faço muita gelatina aqui em casa, peguei o copo, botei água quente e pum! O copo se dividiu ao meio, gente. Eu ainda estava com a jarra na mão e o copo se dividiu ao meio. E aquela água quente veio toda na minha perna. E eu só dei um berro assim pro Daniel, que estava trabalhando aqui em cima. Eu dei um berro, traz lavanda. E aí eu taquei lavanda na minha perna inteira, porque foi água assim na perna inteira. E, gente, não tem dor nenhuma, não ficou ferida nenhuma. E foi água quente. Foi uma experiência que eu tive hoje à tarde com óleo. Eu também já tive de queimadura, ele é muito bom para queimadura. Eu já me queimei com caramelo. Quem já se queimou com caramelo sabe que na hora ele já deu bolha. Não deu tempo nem de chegar em água. Ele já deu bolha. Eu tava sozinha em casa e saí correndo para botar na água.
E antes de eu chegar já tinha bolha. E eu achei muito interessante que eu passei várias vezes. Eu fiquei ali, ó. Eu sentei no sofá com as crianças e passava aqui no meu dedo o óleo de lavanda, né? Eu só esfregava, que nem a mãe fez com melaleuca. Eu só esfregava, assim, eu não chegava a pegar uma gota. E botava, porque tava doendo muito. E a bolha ficou, e a bolha nunca mais doeu. E um belo dia eu acordei, e a bolha já tinha saído e não ficou quase marca nenhuma. Aqui não dá pra ver, eu acho. Mas foi aqui no meu dedo e não ficou quase marca nenhuma, sabe? Então, o óleo de lavanda, ele é bom pra muita coisa, né? Quando as crianças estão muito agitadas, óleo de lavanda, né? Ele é um coringa, assim. O óleo de lavanda, se tem um óleo que é bom para tudo, lavanda, passa lavanda, né? Lavanda, eu uso ele para minha pequena também, na bundinha dela, quando ela tá com alguma assadura. Eu uso ele diluído no óleo de coco para assadura e ele é maravilhoso. Quer falar, mãe? Qual a tua experiência aí com óleo de lavanda? Gente, desculpa, caiu a internet, eu tive que pegar meu celular, eu tô no 3G, tá? Por favor, olhem por mim para não cair, porque eu tô no 3G. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. Eu falei, Emily, se acontecer alguma coisa, leva embora. Porque foram tantas coisas hoje para essa aula que eu já estava imaginando. Mas falar do lavanda... Ela que eu ia sair junto se ela saísse. Eu fiquei, viu? Sou uma vencedora. Falar do lavanda, eu tenho muitas experiências com lavanda. Primeiro, eu acho que lavanda tem que ter na casa de todo mundo, tá, gente? Lavanda tem que ter. Porque ele é mil e uma utilidades. Ele é igual o bombril. Você pode usar para muitas coisas, né? Ele não é só... o lavanda, ele para mim, quando eu recebi o kit, eu queria muito o lavanda para dormir. Por quê? Porque eu sou muito ansiosa, meu dia é corrido. Então, quando eu deito na cama para dormir, eu não durmo. Eu não sei quantos de vocês que estão me assistindo que são assim também. Eu deitava para dormir e ficava pensando em um monte de coisas, um monte de... Quem disse? A noite passava, amanhecia e não tinha dormido. Então, quando a lavanda chegou, era tudo que eu queria, era o lavanda para dormir. E aí vem algo que aconteceu que a gente tem que contar. Eu não gostei do lavanda. Gente, eu não suportei o lavanda. Eu liguei para Karina, eu falei, Karina, eu não quero esse óleo, eu não suporto o cheiro desse óleo, me dá coceira, assim, ó. Eu não quero esse óleo, não quero, não. Me fiquei muito chateada, né? E assim foi, eu usei outros óleos, que a doTERRA tem outros óleos também que nos ajudam para dormir. Aqui, Preto, ó, tô esperando deitar. Seu áudio está ligado. Então, quando a Isabelle nasceu, né, foi a minha paixão que começou com a lavanda, porque a gente começou a usar com a Isabelle, né, para colocar no quarto, botar na banheira, né, para ela se sentir mais tranquila. E eu acho que veio um instinto que eu vou suportar, porque eu tô ali pela minha neta. E eu quero dizer para vocês que hoje eu amo lavanda para dormir, né? Eu amo lavanda e às vezes eu intercalo, um dia Serenity, um dia lavanda. O Serenity é um óleo para dormir também, mas ele contém lavanda. E assim foi, né? Então, ele é um óleo que não tem quem você não dê uma lavanda para dormir, a pessoa não durma. Né? Eu tenho muitas pessoas que a gente já indicou lavanda e ele é maravilhoso para dormir. Mas eu tive uma experiência para quem tem filho maiorzinho, adolescente, então eu tive uma experiência com lavanda com o Brian. Eu até tinha foto também, Emily devia ter botado, mas eu acabei esquecendo. Mas a gente foi na beira-mar antes da pandemia. E ele foi brincar de skate. Quem conhece aqui Floripa, eles têm umas rampas bem radicais ali na beira-mar. E ele foi para essas rampas. Então ele levou um tombo tão feio que parecia que faltava aparecer o osso, assim, sabe? Aquele ralado foi bem profundo, né? E simplesmente eu comecei a usar lavanda com óleo de coco. No segundo dia, eu lembro que eu liguei para a Karina, falei, olha, Karina, como que tá? E mandei a foto para ela, né? Já estava super bem. Eu sei que no quarto dia, quase curado, somente com lavanda ou machucado. Ele não precisou de antibiótico, ele não precisou passar nebacetim, não precisamos fazer nada, absolutamente nada, somente com lavanda, né? Então,
como a Emily falou, a gente já usou para queimadura, para picada de inseto, para tantas coisas, gente. O lavanda não pode faltar no nosso lar, tá? E agora vamos falar do nosso último óleo da noite, tá? Que é o Zengest. O Zengest. A minha paixão pelo Zengest, eu pedi autorização para a pessoa para contar, foi com o meu genro Anderson, tá? Ele tinha muita afta, mas aftas como eu nunca tinha visto, assim, era uma bem feia na boca, sabe? Então, ele começou a fazer uso do Zengest, né? Ele começou a tomar, né? O Zengest, né? Ele colocava embaixo da língua e tomava, e também fazia bochecho com o Zengest. Resumindo, ele nunca mais teve, né? O Zengest é um óleo que, na realidade, ele é o que mais todo mundo usa aqui em casa, né? Por quê? Porque eu tenho intolerância à lactose. E sim, gente, eu confesso meus pecados aqui, eu amo tudo que é derivado do leite, não é fácil. Quem tem intolerância à lactose sabe que não é fácil, mesmo eu comprando produtos que não, né, sem lactose, não resolve muita coisa para mim e eu passo mal. Então eu faço uso do Zengest, gotinha e um copo, né, eu boto água depois, ou então eu diluo com óleo de coco e passo na região, né, do estômago, do intestino, né? Já aconteceu aqui em casa de o Brian estar com o intestino preso e a gente então passou na região aqui embaixo e dali algumas horas ele foi no banheiro. Então o Zengest, ele é um óleo que eu amo demais, sabe? Aquele sal de fruta, sal de heno, epocler, gastrol, esses remédios que a gente usa, tudo isso é trocado pelo Zengest. Então, é um óleo que não pode faltar aqui em casa. Sério, gente, não dá para faltar, não. Emily, eu tenho uma dúvida, eu posso perguntar? Pode? Se eu não souber, a Karina vai responder. Eu nunca usei o Zengest, tá? Nunca usei. E ele pode ser tomado também? Porque você falou que você passava no Brian. Mas você... Nossa, não sabia disso. Debaixo da língua. Ele não é ruim, tá? Agora que você falou, eu pode ficar com ele. Você pode ficar com ele. Ele não é ruim, ele é bem até que gostosinho, tá? Mas eu sempre gosto de tomar água depois. Aham. E pronto. Legal. Tá, o Zengest pode ser assim, ou tu pode pegar e colocar na água, ou você pode também, que eu gosto bastante, tem um efeito muito bom para quem tem gases, fica com barriga estufada, que é o que às vezes acontece com a lactose. Aí você dilui, né? Você dilui no óleo de coco e passa na região. Gente, é incrível, é fenomenal. É assim, menos de 10 minutos, aquela coisa que tu parece um baiacu, né? Que tá assim, enorme. Não tem mais. Tá? Legal. Pode ser ingerido sim, tá bom? Obrigada. Agora, a Emily vai contar pra gente uma experiência que ela tem com o Zengest com a Isabelle, gente. Quem tem criança pequena e sofre, né, com as cólicas de bebê. Emily, você tá aí? Tô aqui. Esse aqui é o frasquinho da Isabelle e eu uso direto nela Zengest, né? Principalmente quando ela tinha muita cólica, quando ela nasceu. E aí eu comecei já a usar o Zengest. E a Isabelle, ela às vezes vomita bastante também. Então, eu tento sempre estar passando esse óleo e eu já noto a diferença, sabe? Eu passo em todo o peitinho dela, toda a barriguinha. E ela vomita menos, né? Que a criança, ela sempre tende, né, a dar aquela regurgitada. Mas às vezes era muito que ela fazia. Então, eu passava óleo de Zengest nela. E assim, Zengest aqui pra mim é coringa. Ele tem que estar sempre, assim. Aqui em casa a gente brinca, o Daniel comeu alguma coisa, amor, me dá Zengest. Aí daqui a pouco é o outro, amor, me traz Zengest, porque ele é maravilhoso, inclusive o meu tá acabando, meu Zengest tá acabando, vou ter que comprar mais, porque não dá para ficar sem Zengest aqui em casa, né? A gente não tem intolerância à lactose, a gente não tem essas coisas, mas nós somos seres humanos e às vezes tem aquela dor de barriga, tem aquela comida que tu comeu e te fez mal. Então, a gente pega e pinga, como a mãe mostrou, debaixo da língua. É maravilhoso. E só para provar para vocês, meu marido, ele
tinha comprado, antes de a gente conhecer os óleos essenciais, um vidrão de heno, tá? Era o que a gente tomava. Se a gente ia para algum lugar assim comer fora mesmo, ele já levava no carro, porque quando ele saía do restaurante, ele tinha que tomar heno, tá? E hoje a gente não usa mais, a gente só usa Gengeste. Inclusive, esse meu heno aqui tá vencido. Eu fui pegar agora as caixinhas e tá tudo vencido já, né? Mas a gente ama Gengeste aqui em casa para cólica de bebê lá no início. Nossa, era batata. Passava Gengeste e ela se acalmava, soltava tudo que tinha para soltar também. Então, ele é maravilhoso. E é isso, né? Eu acho que já deu a nossa hora também. Gente, eu queria, como a Val também fez uma pergunta, eu quero abrir agora para perguntas. Se alguém tem uma pergunta para fazer, a gente está aqui para tentar responder, né? Pode fazer, pode abrir o áudio agora. Se alguém tem alguma pergunta, eu gostaria de fazer. Tem alguma pergunta no chat? Emily, tu consegue olhar? Porque eu estou no celular. Perguntaram se fica gravado, né? E a Karina falou que vai ficar gravado, ela vai passar depois. E por enquanto nada. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de saber? Gente, então, como não tem pergunta nenhuma, eu só quero agradecer todo mundo, né? E falar para aqueles que conhecem os óleos essenciais agora, né? Se foi convite por nós, ou se foi por outra pessoa, né? Esse mês a doTERRA está com promoção para quem se cadastra como consultor, né? Por exemplo, especial também. Como? O cliente especial. Isso, especial, claro, também. Quem assistiu essa aula hoje, né, conosco, e se cadastrar, vai ganhar, então, um Copaíba de 5 ml, né? Não temos tempo para falar do Copaíba. O Copaíba, ele mexe com as nossas células, é muito maravilhoso. Gente, o Copaíba, só para vocês terem noção, esse olhinho aqui custa R$92, tá? Então, só por vocês terem assistido essa aula, aqueles que querem, né, se cadastrar na doTERRA, que já estão ouvindo sobre isso, esse mês vai ganhar esse olhinho. E também, esse mês é o último mês com um preço antigo. Então, esse kit que contém todos esses óleos que nós falamos hoje, tá? Quem compra esse kit, né, além de ganhar o Copaíba de 5 ml, vai ganhar também o óleo de vetiver, tá? De 15 ml. O óleo de vetiver, gente, só para vocês terem noção, ele custa R$231, o óleo de vetiver. E ele é maravilhoso, gente, para as crianças, para concentração, para acalmar. Ele é usado no tratamento de autismo, né? Para quem tem a mente muito acelerada, é o vetiver para pele, para quem quer manter a idade, tá? É o vetiver, tá bom? Então, assim, eu só queria dizer para vocês que vale muito a pena. Existe um plano de negócios da doTERRA, que se vocês não ouviram e querem perguntar para quem convidou vocês, ou para Emily ou para mim, a gente também vai poder estar explicando para vocês o quanto vale a pena. Há um tempo atrás eu fiz uns stories e me perguntaram por que vale a pena o plano de negócios? Porque, gente, quando alguém chega para mim e fala, eu tô com dor de cabeça, é 2 toques, Peppermint. Eu tô com uma dor lombar. Deixa eu pegar. É o Death Blue, né? Eu não sei mais falar, eu tô com uma dor de estômago. Eu falo de Zengeste, eu não tô conseguindo dormir direito. Você fala do lavanda. Nossa, eu não tô conseguindo respirar, eu tenho bronquite. Eu falo do briefing. A nossa vida, ela se torna os óleos essenciais. E as pessoas, elas querem esse benefício para elas também. Elas procuram isso, né? Então, eu vi, depois de um tempo, quanto valia a pena eu começar a ser uma consultora, né? E poder ter uma outra renda também dentro da doTERRA, né? Então, vale muito a pena. Vale a pena para você que só, eu não quero nada disso, Edna, eu só quero os olhos. Sem problema, você pode se cadastrar como um cliente especial, pode ser uma consultora. Não tem nada que amarre vocês dentro da doTERRA, gente, tá? Às vezes as pessoas pensam que vou ficar amarrado. Não, não vai ficar amarrado. Você não precisa nada disso, tá? Você pode se cadastrar, pode usar os óleos essenciais, tá bom? Gente, muito obrigada. Eu vi que teve muitos amigos nossos familiares, né? Todo mundo estava aí nos apoiando nessa nossa aula. Emily,
Você foi magnífica. Eu só queria falar uma coisa que é bem importante. Não saiam, fui lá e comprei e saiam usando a Lavonté, né, os óleos. Sempre busquem alguém, um consultor que te venda e que saiba te instruir sobre como usar os óleos essenciais, né? Isso é bem importante. Não, eu já vi gente falar, mas eu vi lá na internet e comecei a usar. Não é assim, a gente tem que sempre buscar conhecimento, ver o histórico também da pessoa. Bem lembrado, filha, existem óleos que podem ser ingeridos, sim, mas também existem óleos que não podem ser ingeridos, tá? Por exemplo, o briefing, ele não pode ser ingerido, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Já aconteceu de eu conhecer pessoas que souberam que eu estava trabalhando com a doTERRA, vieram falar comigo e já tinham os óleos essenciais. Eu perguntei, nossa, mas quem foi que fez esse protocolo? Quem foi que te ajudou? Ah, não, eu vi na internet, daí comprei e estou usando. Toma cuidado, tá, gente? A procedência dos óleos essenciais, a doTERRA, ela é pura, ela passa por um procedimento, tá bom? Então, procure um consultor de bem-estar para saber como usar. Nós, toda semana, temos no mínimo 2 aulas como essa que eu e a Emily fizemos para falar dos óleos, como que se utiliza os óleos essenciais. Então, não vamos sair aí a usar de qualquer jeito, tá bom? Obrigada, Karina, gente. Obrigada a todo mundo. Karina, quer falar alguma coisa? Vamos encerrar. Gente, de coração, muito, muito, muito obrigado pela participação de todo mundo. Qualquer dúvida que não quiseram fazer aqui, podem chamar a gente em inbox que a gente vai estar respondendo para vocês, tá bom? Um grande beijo. Meninas, foi muito bom. Obrigada. Obrigada, meninas. Foi ótimo, maravilhoso. Ficou gravado, gente. Depois vocês podem repassar, né, para as pessoas assistirem. Achei muito bom. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Tchau. Como é que eu